Então, muito boa noite. Hoje, dia 2 de julho, Dia Egrégora 2. Gratitude, e apresento a vocês Lindy Barbosa, que fará a vibração de amor e de cura. Lindy, por favor. Bom, eu sou Lindy, eu já estive aqui várias vezes, né, a convite do Renato. Eu conheci o grupo através da Meire Akemi, né? Foi ela que me apresentou aqui para o grupo da Egrégora, e eu já estive em vários momentos aqui com vocês. Sempre que eu posso, eu indico, né, o grupo para pessoas que precisam da vibração, que estão se sentindo por aí, às vezes meio perdidas, meio desacalentadas da vida. E aí eu sempre coloco um nominho lá, né? Hoje eu vou estar fazendo a vibração e eu vou pedir, se possível, que cada um de vocês coloque um copo com água ao lado. Eu acho que eu tinha até deixado um áudio no meio do caminho, mas é muito importante que a gente tenha um copinho com água, tá? A vibração de hoje, como esse aqui, ó. E aí, Renato, eu vou pedir para você pôr aquele segundo mantra da vibração de hoje à noite. E aí, quando todo mundo estiver com um copinho de água, vocês me avisem. Ide vere vere nita ojo. Ide vere vere. Ide vere vere nita ojo. Ide vere vere nita ya. Bom, hoje, dia 2 de julho, Nita ojo. eu acho que pode baixar só um pouquinho isso. Deixa eu só difundir. Hoje é um dia especial porque é o dia da independência da Bahia. E a história da independência da Bahia é uma história muito bonita, que se eu fosse contar aqui ia demorar um pouquinho, mas depois eu fiquei pensando o porquê da vibração. Então, só para vocês entenderem, eu trabalho, né? Eu trabalho mediunicamente falando, eu trabalho na tenda de Umbanda do Miramar, Pai João de Mina. O festival está sendo um sucesso, graças a Deus. E o primeiro lote já está Isso, sim, acabando. aí. Só temos 18 vagas para o primeiro lote. O segundo lote pode ser que acabe rápido também, porque são. Renato, acho que está dando uma interferência. Acabou, infelizmente. E cuidado aí para você não ficar de fora, hein? Entre em contato comigo, vou deixar o link do WhatsApp aí no próximo Stories. Pode entrar em contato comigo para garantir sua vaga, tá bom? Um grande abraço, hein? Obrigada. E quando o Renato me convidou para a vibração, normalmente eu sempre procuro me conectar para saber qual seria, né, a regência que estaria na vibração da noite. E na vibração de hoje está a Orixá Oxum. Então, Oxum, ela é a deusa da prosperidade, ela é a deusa da cura através do seu conhecimento pessoal. Então, o espelho de Oxum, ele convida todos nós a entrarmos em contato conosco mesmo e, através do nosso autoconhecimento, conseguir a cura que a gente tanto busca. Mas ela é mãe, né? Ela é uma das Iabás, então ela também está ligada a uma questão de acolhimento, de abraço, de trazer as pessoas para o acalanto. Então, quando as pessoas também estão se sentindo perdidas, desorientadas, essa energia, essa força que vai atuar também
na cura. Então, nesse momento, né, eu me conecto justamente a essa força e peço para que todos imaginem essa cachoeira abundante que são as águas da nossa grande mãe Oxum, está presente em todas as águas doces e principalmente nas cachoeiras. Então, quando a gente toma um banho de cachoeira física, essas águas elas têm o dom de nos purificar, de tirar os miasmas, tirar aquelas energias negativas que atuam sobre nós. Mentalmente, sempre mentalizando essa água limpa, essa água cristalina que cai sobre a nossa cabeça, né, sobre o nosso ori, e desce pelo nosso corpo, nos limpando e nos conectando com a energia crística maior, que esse é o objetivo de todos, né? Estarmos juntos na energia crística do planeta. Sobre essa regência, sobre essa vibração, é que nós vamos pedir para que o manto de nossa grande mãe Oxum, esse sal, esse momento, abrace e acolha todos, em especial a todos os nomes que vão ser direcionados essa vibração nesse momento. E assim nós seguimos com os irmãos. Adelino Nascimento Martins, Agnes Takako Nakaema, Tamires Rocha de Melo Medeiros, Thelma Tavares, Tereza Soberal, Chiyoko Nakandakari, Valdei Cunha, Vanessa Takigami Alves, Vera Lúcia Fernandes, Vitor Hugo Viana Vidal Lobianco e Walter Aracaki. Que todos vós recebam essa vibração de cura, de amor. E lembrem sempre dessas palavras que eu direi agora, em forma de canto, porque esse canto liberta, esse canto cura, esse canto cobre a todos nós de todo e qualquer mal, de todo e qualquer perigo. E esse canto diz assim: eu vi Mamãe Oxum dançando na cachoeira, sambando lá nas pedreiras, nem vento não venta mais. Canto Oxum, alivia meu coração, me tira da solidão e me traz paz. Ora, iê, minha mãe, ora, iê, mamãe Oxum, ora, iê, que tu és bonita demais. Canto Oxum, alivia o coração de cada um de vós, de todos vós que estão aqui nessa vibração, recebendo essa energia de paz e de amor. Ora, e minha mãe Oxum, que todos vós sejam abençoados, essa energia divina. Axé a todos. Lindy, hoje eu vou ter a honra de eu mesmo fazer o agradecimento a você
por essa vibração tão amorosa, tão profunda, tão rebuscada. Eu sei que toda vez que você traz para nós essa energia, você traz com muito carinho. Sou muito grato pela sua parceria de sempre e espero que a gente possa sempre estar contando com essa sua energia de luz. Muitíssimo Obrigada. obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço. Não esqueça que, melhor, a gente não pode falar não esqueça. Lembre-se de que amanhã você pode divulgar, por favor, as suas atividades, tá? E eu vou te pedir uma gentileza, eu vou pedir para você recepcionar a Eunice, que é a nossa, né, convidada da noite. Eu gostaria que você desse as boas-vindas a ela, por favor. Tá certo. Eu acho que eu já estive com a Eunice aqui na sala, só não me lembro em qual ocasião, mas eu me recordo de uma palestra que você deu Sim. e eu não me recordo qual, tá? Porque a gente vê tanta coisa, né? Mas, enfim, olha, falando, né, em luz amarela, amarelo ouro, né, manto sagrado azul, olha só, né, amarelo de fundo, azul de fundo. Então, a gente está sempre em conexão, né? Olha, gente, eu vou falar uma coisa, viu? A Eunice, ela está quase representada na Orixá Oxum, que se representa justamente como essa mulher de brincos dourados, né? Não tem cabelo, né? Não tem essa coisa do cabelão, Aqui. e aí ainda está desenhadinha. Então, quando vem a figura representada, né? Normalmente essa mulher, né? Que a gente vê que ela é muito bela, né? Que ela mostra uma força assim de muita beleza e não é uma beleza física pela questão da estética, é uma beleza justamente por conta da sabedoria divina adquirida e da força do feminino trabalhada, né? Que é o que nos ensinam as Yabás. Quando a gente fala das Yabás, que são as mães, né? As orixás femininas, elas querem trazer para a gente o quê? Essa força do sagrado feminino, no intuito da gente entender que a beleza ela não é estética, não há botox que vai fazer a gente ficar bonita, né? Há a beleza que a gente ganha com a experiência e a sabedoria da vida. E eu acho que a Eunice representa muito bem. Aqui olhando para a Eunice, acho que ela representa muito bem. Então, Eunice, acho que foi uma conexão aí, né? Nada é por acaso. Então, que você traga aí também essa noite esse conhecimento profundo, né? Que eu tenho certeza que continua na força do orixá, e essa sabedoria toda que você vai promover para a gente essa noite, tá bom? Ó, gente, eu vou fechar a câmera, eu vou estar aqui acompanhando, tá, Eunice? Mas é que eu vou ter que fazer uma coisa que ninguém vai poder fazer por mim, que é jantar, porque eu não comi nada o dia inteiro. Sim. Então, eu Gratidão. vou estar aqui com o computador do lado e o prato do outro, tá, gente? Só Bom, isso. Mas eu vou estar aqui, tá bom? gratidão. Não, e no final, gente, para nós não esquecermos, né, vou lembrar vocês, todos nós temos que pegar essa água e derrubar em água corrente, tá? Porque a água, ela foi um canal de captação de energias negativadas que pudessem estar em nossos ambientes. Como a gente vibrou por todos eles, então a água vai captar tudo isso. No final, a gente pega lá a torneirinha, joga, manda embora, foi tudo embora, tá? E é isso. Obrigada, Gratidão. Eunice, por mais uma noite maravilhosa que estamos juntos aqui nessa sala maravilhosa. Obrigada. É um prazer estar aqui, como sempre, né? Vendo esses rostinhos aqui. Eu gosto de ver gente. Como é que eu removo? Eu posso? Será que eu consigo ver o rostinho de todo mundo? Você quer que eu ponha na galeria assim, isso? Acho que sim. Está conseguindo ver? Isso.
É um prazer estar aqui, pelo menos para olhar os rostinhos aí de quem está aqui conosco hoje. Quem puder, à medida do possível, ir abrindo as câmeras, eu acho que faz muita diferença, porque hoje eu vou trazer um tema que aqui a maioria, a impressão que se tem é que é 40 a mais, né? Eu tô na turma dos 60 a mais, então eu acho que vai ser bem interessante, porque a proposta é trazer: nós vivemos relacionamentos realmente maduros? Ou será que nós vivemos algumas relações que são extremamente imaturas, mas que nós não temos a menor consciência disso? Então, seja de 40 a mais, 40 a menos, não importa. O que eu tenho certeza é que hoje nós vamos ter uma compreensão um pouco diferente do que é o nosso padrão de relacionamento, de como estão as nossas relações, e principalmente vai ter momentos que a gente vai falar: nossa, não é possível que eu faço isso. E eu não tinha a menor noção de que, na verdade, eu acho que eu tenho 60 a mais, 40 a mais, na verdade, mal e mal, 4 ou 5 no limite, é a idade que nos chega diante de algumas relações. Então, para começar, antes de eu começar a explicação aqui, eu não sei se vocês ouviram, acho que a Globo deu uma enfoque aí alto para para essa pesquisa que foi feita para os brasileiros, falando sobre o DNA da população brasileira. Vocês ouviram falar disso? Não? Só coloca aí uma mãozinha para eu saber quem ouviu, quem sabe o que eu estou falando. Não. José Carlos não, Loló também não, Renato também não, a maioria não. Marcos e Júlia, ok. Ok. Alguém mais? Marcos, ok. Alguém mais não ouviu falar? Então, vou só fazer um resumo para que a gente consiga entender qual é a proposta. Eu vou pedir para que vocês peguem folha de rascunho, folha de sulfite. Para quem tem folha de sulfite, pega aí umas 4 folhas, corta na metade, porque eu vou fazer uma prática com vocês, ou rascunho, ou caderno. Eu vou precisar 4 folhas ou a metade. Ah, Eunice, é muito. Corta na metade da metade aí, enfim, eu preciso que vocês escrevam e que isso esteja separado. Caneta ou lápis, porque a gente vai fazer uma prática aí depois da explicação. Acho que eu vou dar aqui uns 5 minutinhos para vocês pegarem, porque eu acho que eu mandei no PV aqui do Renato, mas acho que não viu. Não, não vi. Você mandou Eu mandei aqui na reunião só para você. Não, não tem problema, já pedimos aqui, está tudo certo. Então, 4 folhas de sulfite ou de rascunho, qualquer coisa nesse nível. A gente vai precisar usar uma face da folha, está tudo certo se for rascunho também. E aí, o que eu tenho certeza é que, enquanto a gente não sabe como a gente se relaciona conosco e com o mundo, isso é um atenuante. Quando a gente sabe, continua fazendo mais do mesmo, é um agravante e o nível de cobrança é muito maior. Eu falo que depois que a gente aprende algumas coisas, aciona um chip aqui, ó, perigo, 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 eu estou fazendo aquilo de novo, eu vou repetir a mesma lição, vou continuar fazendo mais do mesmo. É uma escolha. Se a gente vai continuar fazendo mais do mesmo, é uma escolha. Mas, se nós escolhermos fazer diferente, eu falo que se nós temos aí uma vida para aprender a construir uma relação melhor conosco e com o outro, a gente pode aproveitar essa encarnação e fazer o melhor possível. Mas, se a gente quiser também continuar fazendo mais do mesmo, aí chega lá em cima e eles falam assim: você fez isso? Ah, eu não fiz. Ah, por que você não fez? Ah, porque 3 pontinhos, a gente vai tendo um monte de desculpas, só que essas desculpas, elas não resolvem. Ah, você não fez, então volta, desce lá de novo, vai fazer tudo aquilo que você deixou de fazer, pela desculpa de que, por uma coisa ou por outra, não foi possível. Então, essa é a proposta de hoje, trazer um pouco de consciência, porque aqui só tem brasileiro, Renato.
Só tem De pessoas naturalidade, sim. Temos pessoas de vários estados aqui, de outras cidades, mas só brasileiros. ok. Todos de volta? Sim, está todo mundo aí. Todos com papel, caneta ou lápis? Tá. Então vamos só entender aqui um pouquinho por que que eu estou trazendo esse tema, né? É, a Inês está aí fazendo parte da turma de formação, e aí, o mês passado, nós cuidamos um pouco de olhar para questões que estão conectadas com etnia, ancestralidade e religião. Então, quando a gente imagina que, enquanto pessoas brasileiras, nós trazemos aqui atrás, eu sou. Esqueci, enfim, sou psicóloga de formação e trabalho com a constelação familiar, vão fazer mais de 20 anos, que eu tenho trazido aí estudos e acompanhado pessoas nesse processo de ampliação de consciência e transformação. Enquanto a gente não sabe, é atenuante, quando a gente sabe, não muda, isso é um agravante, e a proposta é ampliar para que as pessoas consigam perceber o agravante e o que é que a gente acaba transformando a nossa vida quando nós não fazemos as coisas como verdadeiramente poderia ser feita. Então, quando a gente imagina que a USP ela sai com um projeto de desenhar, de mapear o DNA da população brasileira. Por que que eu vou trazer esse estudo? Porque ele mostra que, muito provavelmente, o Brasil é o país mais miscigenado do mundo. E aí a gente está falando das questões de etnia. Ele diz que o DNA mitocondrial que vem da mãe brasileira, em várias partes do Brasil, ele é basicamente indígena e africano. Mas, em compensação, o DNA cromossômico, que vai de pai para filho, ele tem ancestralidade europeia. O que isso quer dizer? Que é o reflexo dos abusos cometidos por pessoas que vieram da Europa com mulheres indígenas e africanas. Mais de 60% da população brasileira ela tem no DNA a ancestralidade africana. Então, quando a gente imagina que a gente está construindo uma relação, a gente imagina que existe também um estudo, e tudo isso eu posso disponibilizar depois para o Renato. Existe um estudo que mostra que 97% do nosso DNA não é mapeado geneticamente ainda. O que nós conhecemos no nosso DNA, o que está no nosso DNA, é aquele fiozinho que nos liga aos nossos pais, nossos avós, bisavós, no nível genético. Mas o que esse estudo mostra é que 97% não está no mapeamento, está no campo morfogenético, para a maioria das pessoas que estão aqui e que conseguem compreender que existe uma amplitude maior, que é questões de vida passada, que é o que a gente traz a partir dos nossos ancestrais, mas que está no campo de leitura e não na nossa genética, na nossa biologia. Entende o porquê de muitas relações de brasileiros, por que muitos encontros se dão, ou muitos desencontros acontecem, quando a gente imagina que esse mapeamento ele vem muito mais do que a ciência comprova. O que a ciência comprova é apenas 3% quando se acreditava que era 100%. E a partir desses estudos, eles dizem, não, tem 97% de coisas que está nesse campo morfogenético ou nesse campo vibratório e que a gente não tem a menor noção do impacto que causa nas pessoas e nas relações. Aí entra esse espaço em que a constelação familiar ela acessa e ela produz algumas
modificações de comportamento quando a gente olha para esse campo invisível que nos afeta, que nos impacta e que nós não temos a menor noção do efeito que tem na nossa vida. E quando a gente imagina que, olha que interessante, 2.723 genomas foram cadastrados, foram registrados. 60% da população brasileira tem ancestralidade europeia, 27% dentro dessas áreas em que eles olharam, tem ancestralidade africana, 13% indígena e não mensurável em determinados lugares ancestralidade asiática. Isso, o que eles dizem? Que o maior número de pessoas tiveram esse impacto no século XVIII e XIX, que é quando veio a imigração europeia, o tráfico de africano, a exploração por causa do diamante e do ouro, e a transferência da família por conta da coroa portuguesa. Ou seja, daí para frente, imaginem quantas coisas aconteceram e que nós trazemos no nosso DNA como forma de lidar com essa conexão que muitas vezes nós acreditamos ter perdido, que vem dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos ancestrais, e que muitos de nós, quando você pergunta numa constelação, de onde vieram seus ancestrais? Eles falam, veio da Bahia, veio de Pernambuco, veio de lá. Quando a gente olha o contorno geográfico do nosso Brasil, eles vinham da África, eles paravam nas margens, ou seja, nas praias, nos lugares onde poderiam deixar as pessoas que eram escravizadas, e essas pessoas, elas tinham acesso, a partir dali não se podia mais falar de onde elas vieram, e muitos deles realmente não sabem, e quando a gente busca a nossa história, quando a gente busca a conexão com os nossos ancestrais, a essa conexão, nós viemos de determinados lugares em que a gente não tem a menor noção de que esses 97% nos conecta com tudo isso. Mas a forma com que nós lidamos com as nossas relações, ela está impactada quase 100% pela história que nós vivemos e que nós trazemos nesse DNA invisível. Quer tenhamos consciência ou nenhuma consciência dela. E muitas vezes, quando nós olhamos para a nossa história e nós simplesmente dizemos um profundo sim, é assim mesmo, a história foi desse jeito. Só que eu só mudo e eu consigo olhar com mais respeito quando eu tenho consciência de todas essas histórias, de todas essas pessoas e do que foi possível. Enquanto eu não tenho a noção, eu não tenho. Fala, Renato. Depois da Primeira Guerra Mundial, né, ou pelo menos nos últimos 100 anos, como você mesmo disse, o Brasil é um dos países com maior índice de miscigenação, né? Sim. Essa geração atual, ou até 2 gerações atrás, já não está hoje com o seu DNA muito mais impregnado por povos como asiáticos, japoneses, como europeus, italianos e alemães, enfim. Esse índice que você nos passou, ele não seria muito mais forte nos nossos avós e bisavós? Pesquisa recente, agora, saiu agora. Esse mapeamento é de agora, 2025. Então, hoje, mesmo depois da entrada de todos esses povos diferentes aqui, ainda predomina a africana e indígena. É isso. Africana e indígena. Tá. E por que predomina? Por conta desses dois DNAs. Existe a ancestralidade europeia, porque isso vem de pai para filho, então isso é alto, o índice é alto, mas o que vem depois é o africano e o indígena. Mas esses de africanos e indígenas vêm das mulheres que foram abusadas. Certo. E aí, onde é que isso entra no nosso tema de hoje?
Por que que eu estou trazendo isso? Né? Quando você fala dentro desse lugar, Renato, você está falando o quê? Eunice, já mudou. O Brasil, São Paulo, então, acolhe todo o mundo, então já Sim, mudou muita coisa. Só que o DNA, ele é essa construção que vem de você, que passa para o seu neto, passa para o seu bisneto, vai passando de geração para geração, mas antes de você, também vai seguindo o DNA, os seus pais, os seus avós, isso vem de muito longe. Então, quando a gente vai lá no laboratório, a gente pega aquele teste agora que pede para que você olhe toda a sua linhagem, ele vai lá em gerações que você fala, nossa, eu nunca imaginei que tivesse alguém de não sei onde, você fala, nunca imaginava. Mas os estudos, eles têm sido tão profundos que eles têm pensado traços no nosso DNA que auxiliam, e na verdade essa é uma pesquisa que auxilia a farmácia a entender algumas doenças e alguns comportamentos dos brasileiros em função dessa miscigenação. Não é à toa, óbvio, né? Não é à toa, mas eu acho que se existe algo por trás aí da indústria farmacêutica, porque isso aí está beneficiando alguém, ou algo maior, existe também algo que pode ser usado para que a gente consiga aprender a dizer sim e construir uma história diferente. Aprender a dizer sim a tudo que eu não consigo mudar, que vem dos meus pais, dos meus avós, bisavós, tataravós, e de tanta gente que veio antes e que eu não sei nem de onde veio, mas a vida chegou até mim, eu posso construir uma história diferente. Eu posso fazer diferente do que eles fizeram, viver uma história diferente do que eles viveram. Mas enquanto eu não sei, eu vou fazendo mais do mesmo. Eu vou repetindo essa história sem saber nem de por onde começou. E aí esse lugar de inconsciência, de eu não sei de onde vieram os meus ancestrais, isso cria uma lacuna que vai fazendo com que a gente vá buscando espaços para que as pessoas preencham esse vazio e que muitas vezes é um vazio de alma. Então, quando a gente fala de relacionamento humano, a gente está falando de um lugar em que há uma falta. As pessoas falam, eu vou encontrar metade da minha laranja. Se eu digo que eu vou encontrar uma metade da minha laranja, e hoje as pessoas mais jovens, elas falam, não, eu sou uma laranja inteira e quem quiser que me transborde, né? Isso já mudou, mas está mudando agora. A minha geração, a sua geração e a maioria, que era a história da metade da laranja, ou seja, sou sim. uma pessoa completa e alguém precisa vir para me completar. Quando a gente olha para toda essa história que vem aí século XVIII, XIX, se a gente está em 21, a gente está falando de 300, 400 anos aí minimamente de transformação no DNA da população brasileira por conta dessa miscigenação e por conta de tantas coisas que aconteceram e que impactam na nossa vida, que impactam na nossa forma de nos relacionarmos com parceiros, com filhos, conosco mesmo. Porque se eu repito a história do jeito que foi aqui atrás, eu não sei fazer diferente. Eu vou continuar fazendo mais do mesmo, sem ter a menor noção de que sim, eu posso fazer de uma forma melhor do que eles fizeram. Posso, desde que eu saiba, principalmente, que eu não estou fazendo de uma forma adequada. Então, a nossa proposta hoje é pensar juntos assim. Quando eu penso que eu tenho aqui dentro uma menina e que ela tem muitas coisas que ela repete na relação entre os pais dela, eu vou pensar que eu também tenho aqui atrás de mim os meus pais e que eles também repetiram muito da história dos meus avós. Lembra a história de que quando a gente tem um filho, a gente educa eles com o melhor do que nós recebemos dos nossos pais, porque se deu certo comigo, vai dar certo com essas crianças. E isso vai passando de geração para geração, na expectativa de que a gente dê certo. Mas se a gente pensa que nós somos fruto dos sonhos dos nossos ancestrais e que o Brasil é essa população que é rica em diversidade,
a gente tem de tudo, desde abusos, desde estupros, desde roubo, desde a gente tem tudo na nossa história, a gente carrega tudo isso e a gente se relaciona a partir dessa consciência ou da inconsciência com tudo isso que faz parte aí dos 97% do nosso DNA ainda não comprovado cientificamente, em que a ciência diz tem alguma coisa aqui que eu não sei nem o que é, como é que a gente vai lidar agora com esse lugar invisível e que não é comprovável, ou seja, cientificamente, o campo morfogenético não é comprovado. Né? Faz parte de um espaço da fenomenologia que você não comprova. Existe, você olha o que está acontecendo, mas se a ciência precisa de provas, a fenomenologia diz: eu não consigo provar. Está vendo o que está acontecendo aqui? Então é isso, é o que tem para hoje. Se servir para os cientificistas, ótimo. Se não, fica com o que está aqui e vocês vão resolver do jeito que vocês quiserem. Então, essa coisa da ciência ter que provar e reprovar e repetir as coisas para que aquilo realmente tenha uma validação, muitas vezes a gente vai demorar muito tempo ainda para ter uma comprovação de que esse fiozinho invisível que nos conecta aos nossos ancestrais impactam nessa criança que existe dentro de mim e que se move diante de todas as relações, repetindo a história dos nossos pais, repetindo comportamentos que foram tidos como preservação da espécie na nossa infância, preservação da nossa própria forma de lidar com as pessoas, para evitar dessa forma a exclusão, para garantir pertencimento, para garantir que os nossos 4 As estivessem preenchidos. Quais são os As que a nossa criança busca? Atenção, afeto, aceitação e apreciação no sentido de reconhecimento. Quando a gente tem esses espaços preenchidos, é como se desse um bálsamo e você fala, não me falta nada. Quando eu tenho alguns desses espaços não preenchidos diante da minha história, eu vou buscar aí constantemente a metade da minha laranja para que venha me preencher daquilo que eu acho que eu não recebi de alguma forma. Ok? Dúvidas até aqui? Perguntas? Eu eu vou falar mais um pouquinho com você. Ora, Vou aproveitar e avisar até para suas convidadas aí que elas podem participar, né? Essa sim, noite é uma noite interativa, né? Então, quem quiser estar falando com a Eunice, fazer igual o Marcos fez agora, levantar a mãozinha ali e a gente vai encaminhando para ela. Antes de passar para o Marcos, Eunice, eu queria compreender uma coisa, isso já é um questionamento antigo meu. Quando você fala do DNA, e está falando da ciência, você está falando da parte física, né? O DNA das nossas células. E aí eu entendo que, assim, se o meu bisavô, né, tinha um nariz maior, no meu DNA, e esse traço dele pode estar comigo. Se ele tinha um tique nervoso até, ou enfim, qualquer característica física de um antepassado meu, o meu DNA físico carrega junto. sim. Agora, existe o DNA espiritual? Porque se você fala, por exemplo, de uma personalidade, né? Então a personalidade do meu tataravô está um pouco em mim. Esse DNA espiritual, aonde ele está? Então, esse faz parte aí dos 97% que os cientistas estão enlouquecendo, porque eles falam tudo isso a gente não consegue explicar. Se 3% é o que corresponde ao que eles achavam que era o 100% do DNA e que correspondia a tudo, eles chegaram à conclusão de que tem 97% disso que ainda não está decifrado,
que ainda não contempla o genoma do jeito que a gente conhece, os fractais, não contempla esses 97%. E aí vai para esse nível do espiritual, do amor em desordem, desse campo morfogenético em que estamos inseridos, com toda essa história, seja aqui no Brasil, seja do seu sistema, porque a gente tem essa conexão que é muito ampla e que nos mantém ligados a todas as pessoas que fazem parte da nossa história e do nosso sistema, mas também desse campo morfogenético gigante que está aqui dentro do Brasil, que para mim ele conecta com a espiritualidade em todos os níveis, incluindo esse vínculo que nós temos de olhar para os nossos ancestrais e nos identificarmos com eles, repetindo padrões de comportamentos, e a gente olha aqui hoje e a gente diz, isso aqui é só da criança interior. Não, quando você vai olhar, esse é um padrão de comportamento que vem dos nossos ancestrais, porque eles precisaram. A nossa criança só repete por conta desses 97% que ainda não está decifrado e que a gente vai repetindo, é quase como se fosse por amor a vocês, eu repito a história e eu me identifico com vocês, eu vou repetir essa história sem saber que pode ser diferente. E nesses estudos, chega a se comentar da possibilidade da glândula pineal ser essa ligação do DNA espiritual com o nosso físico? Você chegou a ver alguma coisa nesse sentido? Nessa pesquisa, eles trazem algo que é como se fosse. A gente sabe que existe algo, mas a gente não tem certeza ainda. Mas a gente tem o Sérgio Felipe, que já comprova a pineal e todo o efeito da pineal. Então, quer a gente goste, quer a gente ainda não tenha consciência, isso é algo que mais dia ou menos dia, cientificamente, eles vão ter que dar conta desses 97%, nem que seja para chegar à conclusão de que a gente não sabe o que é isso e a gente não sabe lidar, entrega isso aí em nome da fé, que é o que está acontecendo com a ciência hoje, né? Eles estão colocando muitas coisas em nome do desconhecido e aceitando aquilo como eu não sei fazer. Então, abre espaço maior para que o Sérgio Felipe e tantos outros médicos e profissionais cientistas que têm uma capacidade de olhar para as coisas com mais amplitude, que eles abram espaço para que as pessoas entendam. Você não é só matéria, você é um ser espiritual numa matéria para aprender a ser um espírito melhor aqui na Terra. É isso. Perfeito. Gratidão. Marco, por favor. Boa noite, Eunice. Boa noite, você está bem? Tá frio aqui. Frio, aqui também. O Marco Em está em Santa Santa Catarina. Catarina, tá, Eunice? Ai, você está em Santa Catarina, Deus o livre, aí é pior. Muito frio. Então, é um pouco do que você estava comentando, né, que eu sou descendente que eu sou neto de japoneses, né? Acho que eu faço parte dos 3% aí. Isso. Como é que eu vou começar a falar? Pelo menos vou falar da parte da minha família, né? Do que eu interpretei, né? Do que eu vejo pelos meus avós, assim, de não misturar, porque eu sou terceira geração, né? E não se misturou porque eles queriam voltar para o Japão, né? Quando meus avós vieram para cá, então, por exemplo, meus pais, né? Que são filhos que nasceram aqui, o meu avô não deixou eles aprenderem português e nem casar, por exemplo, porque eles queriam voltar para o Japão. Tipo, a intenção, o projeto deles é ganhar dinheiro aqui e voltar para lá, né? Então, não deixaram miscigenar, tipo, são pequenos ainda, né? Mas aí teve a guerra, né? Então, todo o plano que eles tinham foi para água abaixo. Então, aí, mas esse conceito continuou, né? Desde que também cresci assim, que eu tinha que casar com um japonês e tal, não podia misturar e tal. Mas aí já não havia mais sentido, porque o sentido que eles tinham, assim, que se casasse, se miscigenasse e voltasse para o Japão, ia sofrer preconceito, né? Era uma proteção para a família.
E esse é um lado contrário, né, dessa questão da origem e tal, que é japonesa, e eu tinha uma certa inveja dos meus amigos brasileiros, de eles não saberem, né, dessa questão que você comentou aí. Eu achava eles livres por causa disso, assim, né, uma certa... não sabe de onde vem, quem são, mas até são livres, né, não tem muita essa coisa de parece que tem uma questão presa e um compromisso com a origem e tal, muito pesado, né? E aí eu casei com uma gaúcha, né? Tem uma filha, ela é de origem espanhol, italiano, índio, árabe, eu acho que é só. Espanhol, né? Não sei se... Então, aí misturei e me deu um alívio, sabe? Virou a ONU quase sua casa. Aí eu me senti assim, agora sou brasileiro, né? Tipo, que nem aqui me pergunta assim, de onde que eu vim, se eu tô aqui faz tempo. Aqui em Florianópolis quase não tem, né? Onde eu tô. E Sim, sempre me perguntam por que que eu falo português tão bem, se eu tô aqui há muito tempo, né? Então, eu sou dessa figura de imagem, né? Que a primeira imagem que tem essa imagem oriental, então meio que enche o saco, né? Tem hora que, né, essa coisa livre, se tivesse uma cara mais miscigenada, não teria essas perguntas, né? Já estaria na turma, né? Fazendo parte da panelinha, entre aspas, né? exato. Você sabe que eu tenho um parceiro que faz comigo a vivência do masculino e feminino, e ele é oriental. Então, a gente está falando de uma ferida que é muito profunda, que é não se misture com esse povo. E aí, quando você traz não se misture, porque para que você continue pertencendo, você precisa manter a linhagem, você precisa manter a pureza da cultura asiática, porque todos os asiáticos voltam. Essa era a proposta. E aí, quando todos voltam, vocês podem ter vínculos com os brasileiros, mas não se apaixonar por eles. Não ter vínculos afetivos com eles, porque se vocês escolhem ter vínculo afetivo, vocês serão expulsos, vocês serão excluídos. E aí a gente está falando de adultos, a gente está falando de criança, a gente está falando de adolescente, a gente está falando de amor interrompidos, porque se eu assumo essa pessoa, eu corro o risco de ser excluído, e para não ser excluído, eu escolho casar com uma outra oriental e viver segundo os preceitos do Japão. E essa é uma ferida que está dentro da cultura asiática e que muitas vezes, por vocês terem esse silenciamento, porque normalmente o oriental ele é muito discreto, ele não compartilha porque é entre os seus, mas é uma ferida que é da própria cultura. O silenciar-se, o aceitar, o ter que cuidar, o é filho mais velho, o peso da responsabilidade é o que constrói a forma de se relacionar com o mundo. Então, muitos são os que rompem. Dane-se, se eu vou realmente ser excluído, paciência, mas eu vou viver isso. O preço que se paga é muito alto, que é o preço da exclusão, é o preço do não pertencimento. E para garantir pertencimento, eu vou continuando abaixando a cabeça, a mulher se submete hoje muito menos, mas eu atendo ainda hoje mulheres orientais, e quando você olha, você fala, não é possível que a gente está falando de uma mulher de 50 anos, de 60 anos, com tantas questões ainda para resolver, de não pode com tantas coisas e que ainda tenho, pleno século XXI, eu ainda tenho, elas sabem que não precisa, mas o nível de lealdade ao sistema, de continuar pertencendo, fazendo igual, é tão profundo que elas continuam ainda buscando homens orientais e vivendo relacionamentos distantes, porque é isso, você não pode demonstrar sentimento, porque você não sabe quanto tempo vocês vão estar juntos, você não sabe quando você volta, e viver dentro dessa relação entre aspas, frieza, ela causa uma dor no parceiro ou na parceira oriental, porque ela aprendeu que esse é o normal.
E aí vive-se uma relação em que nós estamos distantes, mas nós seguimos os nossos para continuar pertencendo. Muitos dentro da cultura asiática vivem dentro de um espaço de sobreviver na relação, de garantir a sobrevivência da família, porque aí estamos juntos, juntos nós somos fortes. E aí você tem, além de toda essa coisa que você vem, eles vieram para o Brasil, vamos fazer dinheiro, mas nós vamos voltar, e aí não deu certo. Quando eles vêm para cá e eles rompem com a ancestralidade, é como se fosse quando é que a gente reconecta. A única forma de reconectar é seguindo os preceitos, é seguindo as crenças que diz, não se misture, não miscigena, porque se você miscigenar, você não pertence, você vai estar excluído. E pelo medo da exclusão, a gente continua fazendo mais do mesmo. E aí, nesse sentido, esse meu amigo, ele fala, Eunice, eu estava entre as pessoas pretas e eu não era preto, então dançava samba rock, ele fazia um monte de coisa que não era normal. Ele é cineasta, então imagina, fora da casinha. Mas, ao mesmo tempo, no meu sistema oriental, eu também não era considerado mais como oriental, porque ele adora mar, então é um homem que tem a pele mais escurecida por conta do sol. Então, eu não pertenço a uma cultura, e aqui na minha cultura, como eu não sigo os preceitos, eles também me excluíram. E aí, viver essa dualidade entre amor, que me inclui, e esse lugar que me despreza porque eu não segui as regras, é muito difícil. E se você tem 4 anos, uma criança de 4, 5, 6 anos, ela não sobrevive sem os pais. Ela e os pais e a cultura e todos somos eu. Somos um. Quando a gente chega a 40, 50 e a gente percebe que passou a vida seguindo como se tivéssemos 4 ou 5 anos, você fala, meu, que merda que eu fiz. Por que que eu não tinha consciência disso? Como eu consegui fazer tudo isso sem ter a menor noção de que podia ser diferente? A gente não sabe, Marcos, a gente não sabe. E esse lugar do não saber, e aí a gente junta um pouco disso com a nossa com a história, que não é o caso de vocês, porque vocês não seguiam o cristianismo, mas para quem segue o cristianismo, tudo era castigo. Ah, se cai, se você pisa e torce o pé, é castigo, porque você, 3 pontinhos, porque você não seguiu os preceitos da igreja, você não seguiu os preceitos da família, por isso você está sendo amaldiçoada, vai ser punida, logo, você não tem direito aos reinos dos céus, você vai perder, não tinha outro caminho, ou é céu ou é inferno. Para não ir para o inferno, então vou continuar boazinha, obedecendo de tal forma, mesmo que seja me rebelando por trás, mas aqui na frente eu vou fazer exatamente como me pedem, porque aí eu garanto pertencimento e não exclusão, que é uma das feridas mais profundas do ser humano. As pessoas se submetem a muitas coisas, inclusive nas relações afetivas, para garantir pertencimento. Eu tá ruim, mas tá bom? Sabe? Ah, tá meia boca aqui, como você tá? Você tá bem? Eu tô bem, mas e o casamento? Tá mais ou menos. O que, que é mais ou menos? Ah, aí você fala, meu, tá muito mal. Ah, mas deixa assim, é assim mesmo. E quando você olha, é um assim mesmo, porque é melhor eu garantir o pertencimento dentro desse lugar, porque eu não estou sozinho. E aí a gente volta para a história da metade da laranja, a gente volta aí para os 97%, que é repetir a história dos meus, sem saber que a gente está repetindo. E aí eu escolho olhar para os meus e falar: ó, continuo casado com uma oriental, ó. Eu casei com uma brasileira, mas eu continuo sendo oriental, eu continuo sendo japonês, eu continuo sendo fruto dessa terra, mas o grande desafio é como é que a gente pede para os nossos ancestrais que eles abençoem a nossa vida, lembrando que nós somos o fruto dos sonhos dos nossos ancestrais. E tudo que nós fizemos ou que nós fazemos hoje é muito mais do que eles puderam fazer. Só que aqui dentro tem uma criança que diz: eu preciso seguir da forma que eles seguiram. Muitos deles
trouxeram muitas crenças, muitos não pode, muitas exclusões e muitas coisas para garantir que a tua vida chegasse até aqui, Marcos. E quando você olha e você assume aqui dentro, então quando você fala, muitas das pessoas olham para mim e falam: "E aí, japonês, você não é japonês, você não é brasileiro, você é quem? Nem uma coisa nem outra". E quando você consegue olhar para o Brasil e falar: "Eu não preciso escolher uma coisa ou outra. Eu sou brasileiro e eu sou japonês, ou eu sou brasileiro e eu sou não sei qual é a sua linhagem", mas quando a gente está no lugar adulto, eu não preciso fazer escolha entre uma coisa ou outra. Eu posso assumir, eu sou os dois, eu sou, como o caso da sua mulher é árabe, é não sei o quê, mas não sei o quê, mas não sei o quê, mas não sei o quê, não sei o quê. Eu honro todos eles, mas eu vou fazer a minha escolha. Eu sou brasileira, eu estou aqui no Brasil e eu vou seguir os preceitos que acontecem aqui no Brasil. A mesma coisa com você. Eu sou oriental, eu estou brasileiro também, eu sou brasileiro também, e onde quer que eu esteja, me cabe como força de energia, porque eu faço parte do sonho daqueles que tiveram que cruzar o mar para garantir a sobrevivência depois da guerra. Então, só o fato de você estar aqui, de você estar vivo, já é mais do que suficiente para que a sua história seja diferente de todos eles. Obrigado. Tá Obrigada, certo. obrigada a você. Tem Então, uma bandeirinha aqui da Lindy. aí a Lindy está só reagindo à sua fala, então ela pôs um coraçãozinho, agora pôs um. Fantástica. Como é que é? Eu estou achando fantástico falar desse assunto bem no dia da independência da Bahia. É isso. É hoje. Então, e aí você olha para isso, a gente está falando de vida, né? A gente está falando desse lugar que nos conecta à vida. Bora lá, Luló. Tudo bem? Tudo, oi, Lindy, boa noite. Tudo bem frio, né? Ela não é a É... Lindy, Loló, ela é a Ah, Eunice. desculpa, é a Eunice. Desculpa, é que a Lili estava Fique falando, eu tranquila, cruzou aqui as informações. fica Desculpa, Eunice. tranquila, bem tranquila. Obrigada, Renata. É, Eunice, só para entender, quando o Renato perguntou sobre a questão da espiritualidade, dentro dos 97%, já que a ciência não trabalha e o DNA na questão, na parte física, morfológica, não traz isso, é a constelação quem traz? Pode-se falar isso? Que ela, na verdade, seria a constelação familiar quem trabalha essa parte espiritual que o DNA não mostra claramente? Exato. Olha que interessante, quando você vai essa pergunta, eu falo que muitas vezes a gente vai repetindo histórias sem ter a noção do cunho do que está por trás disso. Essa semana, só para você ter uma noção, para que a gente tenha uma noção, veio uma família. O pai e a mãe, eles têm uma única filha. Essa filha hoje está com 30 e poucos anos, sempre teve tudo, família muito unida, estou sempre com meu pai, estou sempre com a minha mãe, família sempre muito unida. Essa moça encontra um namorado, 8 anos, e aí ele está sempre presente até o momento em que o pai fala, e aí, 8 anos depois, vocês não vão casar não, vocês não vão ter a casa de vocês, e aí tem uma briga entre os dois, e a filha, nesse momento, ela toma partido desse namorado, e passado ali alguns meses, ela chega para os pais e fala: eu estou indo embora, já aluguei a casa, já, enfim, ela fez tudo e só comunicou para os pais. Por que que eles vieram? Porque depois que ela vai embora, ela rompe com pai e mãe, não liga Dia dos Pais, não liga Dia das Mães, não liga Natal, não liga mais, e manda save the date do casamento, que vai ser agora em agosto, e o convite de casamento por e-mail para os pais. E aí a mãe está em frangalhos e o pai fala: ela morreu para mim. Eu falei: aqui tem algo maior. E aí, no sábado, eles foram para olhar para isso, quem ia olhar o pai, o que ele tem, porque eu falei: olha, do jeito que você fala, existem muitos excluídos no seu sistema. Não, a minha família é perfeita. Eu pensei: vamos ver na constelação o que, que é essa perfeição. Mas o que aconteceu na constelação dessa mãe? Ela estava muito aberta, muito disponível. E a família dela é da Lituânia.
Então, o que que ela traz, Eunice? Os meus irmãos fizeram igual a minha filha. Eles também fugiram de casa para se encontrar, começar uma relação nova, do jeito que a filha fez. A filha foi ajudada por um desses irmãos que fugiu também. Então, eu falei: vamos olhar para os fugitivos, vamos olhar para os excluídos do teu sistema. E quando a gente coloca ela, a filha, os excluídos e os fugitivos, a mãe fica olhando e a filha se junta com os dois, com os fugitivos e com os excluídos. Aí você vai olhando, você fala: isso aqui é maior, gente. Como isso acontece? Aí você coloca a Lituânia, eles formam, fica os fugitivos, a Lituânia e ela ali no meio, abraçados. Eu falo: aqui existe um nível de amor, aqui existe um nível de pertencimento, e é quase como se fosse o meu amor por todos vocês e por essa história tão grande que eu vivo a exclusão, eu excluo os meus pais, e quando você vem de alguns lugares, e aí a gente vai juntando aqui África, Japão, a gente vai trazendo pessoas que foram, até Portugal, gente. Eu falo que a história do Brasil, Portugal, descobriram nada. Eles vieram porque eles quiseram. Também mentira, eles vieram porque não tiveram escolha. Quem larga a corte portuguesa com vestidos e com tudo aquela pompa para vir para o meio do mato, do lugar que não tinha nada, macaco, não tinha luxo, não tinha nada. Se com tudo aquilo que eles tinham, eles vieram para desbravar? Não, as mulheres vieram porque não tinham escolha. Então, tem muita história da nossa história que a gente não sabe, que as pessoas vieram excluídas. Quem vem excluído, deixa alguém lá. Esse eu volto. Então, essa sensação que o Marcos trouxe, nós não podemos nos conectar com outras pessoas brasileiras ou de qualquer lugar, porque nós vamos voltar. E isso não acontece, traz esse vazio que a gente vai repetindo, mas que está aí como um traço no nosso DNA espiritual, na história que nós contamos e que carregamos da nossa história, e que eu falo que, puxa, que bênção que a gente está tendo a possibilidade, e eu cada dia que descobre algumas coisas, eu vou olhando e falo: que bom a gente poder entender um pouco da nossa história. Dá para mudar isso? Não, não dá. Passado não dá para mudar, mas dá para construir uma história diferente a partir do momento que eu sei que foi desse jeito. E quando eu sei, quando eu entendo que isso pode ser melhor, eu me permito olhar para os meus ancestrais e falar: eu deixo vocês com o que cabe a vocês, eu vou ficar só com o que me cabe, porque já é o suficiente. E aí a gente consegue viver só com a nossa história, a gente pode viver só com a bênção que é a vida, que já é muito, a nossa já é o A suficiente. nossa, realmente, é o ressignificar, né? Na Exato, atualidade. exato. Muito obrigada, Eunice, muito Obrigada a obrigada. É você. uma delícia, né, conversar sobre isso. É uma delícia. Obrigada. Obrigada Oi, a Eunice, você. e essa filha se reaproximou dos pais? Fiquei curioso lá. Então, ficou curioso pelo final? Então, na verdade, o pai, a gente nem conseguiu constelar. Não conseguimos fazer a constelação dele porque ele ficou tão mexido. E aí teve um momento que eu olhei para ele, eu falei: você está vendo? A tua filha não consegue olhar para vocês porque o nível de amor ao sistema, a identificação que ela tinha com a avó, com a Lituânia, era tão grande, tão profundo no nível de amor, que verdadeiramente os pais não existiam ali. Era uma lealdade a esse sistema e que está no nível desse DNA invisível, e que o que aconteceu é que a mãe começa a olhar e deixa a filha como se fosse: ó, segue a tua vida, filha, pode deixar que isso eu olho. Para mim, quando a constelação chega em determinado caminho, eu olho e eu falo: aqui existe uma permissão espiritual, porque eu falo que constelação, o que chega aqui embaixo é o que é permitido, porque o que acontece lá em cima antes é tanta coisa. Do momento em que a pessoa diz sim, eu vou constelar, até chegar o dia da constelação, é são tantas as coisas que vão se unindo, e a gente se transforma só nesse agente de transformação desse sistema, com essa possibilidade de permitir que as manifestações aconteçam, e eu sou um caminho para que exista cura.
entre as pessoas que estão do meu lado, entre os que vieram antes e todos os que vierem depois. E isso é vida que segue. Então, Renato, eu não tenho a menor dúvida de que essa filha, como terminou a constelação, ela virada de costas e olhando, deixando a mãe seguir com tudo aquilo e ela seguindo dela, eu não tenho a menor dúvida de que essa relação vai mudar muito. Assim seja. Inês, por favor. E só Bora, Inês. avisar a Oi, Lindy, minha Lindy linda, que tudo bem? Eu também, e tu? Tá, tô bem. Que bom. Então, assim, ouvindo tudo isso, eu tenho um amor pelo Brasil. Quando eu ouço o hino nacional, dificilmente eu não me emociono. Aquilo parece que abre meu coração de tal maneira, né? E, e você vê essa miscigenação e parece que um pouco disso que você falou, ninguém se sente brasileiro, né? É uma coisa muito estranha. E, ao mesmo tempo, muitas vezes, até de certa maneira política e o nosso jeito de educar filho é muito paternalista, né? Parece que a gente quer ali todo mundo grudado, tudo junto, tudo. Então, eu queria que você me ajudasse, assim, porque eu tenho uma emoção com o Brasil e uma gratidão, e eu acho lindo que as diferenças pudessem se unir, mas parece que a gente ainda não se encontrou como brasileiro. Há bem pouco tempo atrás, ainda assim, é como falou, né? O oriental era oriental, ainda tem aqui vários, né? E você fala, meu Deus, por que que a gente não se une para ajudar isso aqui a crescer, expandir? Porque agora já é tudo brasileiro, né? Aí, ouvindo o que você está falando, no fundo nós não somos ainda, porque acho que então talvez esteja aí a resposta. Não sei, você pode me ajudar. Então, na verdade, quando você viu no outro módulo, quando tem uma parte da Bíblia que conta a história de Abraão, que ele casa com Sara, a Sara não consegue engravidar, e aí o que que ela fala? Ela fala para Agar, olha, deite com Abraão para que ele tenha um filho, porque ele é o rei, então ele precisa cumprir a promessa e ele precisa ter um filho. E aí a gente tem o Isaac, o Ismael que acaba acontecendo? Depois que Ismael, filho de Abraão e Agar, nasce, a Sara engravida. Quando ela engravida, nasce o Isaac, que é o segundo. Quando nasce o Isaac, a Sara diz: Ó, acabou a brincadeira, meu filho, vai ser o que vai herdar tudo de Abraão. Portanto, mande a Agar e o Ismael para o deserto. Eu não quero eles mais aqui, porque agora eu quero que o meu filho Isaac seja o primeiro. E aí, segundo Bert Hellinger, aí a gente começa os grandes conflitos que justificam porque Ismael virou Israel, que é hoje essa zona de conflito. E qual é o conflito? Eu sou o primeiro. E quando você reconhece o lugar de quem veio primeiro, você deixa Isaac, são os judeus hoje, no lugar de segundo. Por que que eu estou trazendo isso? Porque trazendo para o Brasil, aqui, brasileiro são os indígenas. Todo o resto veio depois. Depois disso, quando a gente olha, e o Bert dizia, aqui no Brasil só se encerram os conflitos, esse aumento do pertencimento, quando deixar de expulsar os indígenas, 80% dos nossos povos originários foram dizimados depois que vieram os europeus. Então, em vez de olhar para todos eles e falar, vocês vieram antes, nós viemos depois, isso mantém a ordem. Enquanto isso não acontece, e a cada vez mais ainda acontece de dizer, você não é daqui, e aí não se olha para os indígenas, para os povos originários que já existiam aqui, não se olham para toda essa ancestralidade africana que construiu esse Brasil, seja através da escravização, seja através do que foi, enquanto não se reconhece que tudo isso precisou desses povos para que o Brasil fosse o que é hoje, a gente continua separado. E aí continuam os conflitos.
entende? E por isso eu não me acho, e aí eu penso, meu Deus, agora vem esse DNA mostrando que nós somos, quer você goste, quer você não goste, aqui não tem raça pura, nós somos uma mistureba geral. E se a gente consegue olhar para tudo isso e pensar, se eu tenho na minha linhagem ancestral, se eu tenho toda essa história, muito provavelmente eu tenho muitos abusos, muito provavelmente eu tenho muitos assassinatos, muito provavelmente eu tenho tribos dizimadas, isso faz parte do meu DNA, e tudo isso que aconteceu eu não consigo mudar. Mas como é que eu construo a minha vida diferente? Olhando para o outro e dizendo, você pertence. É. A grande questão é que para chegar nesse nível, eu preciso saber que eu excluo. Nós temos aqui no Brasil, ainda hoje, um nível de exclusão que é tão estrutural que as pessoas ainda hoje é que a Globo, nós estamos aí, graças a Deus, num processo de mudança e que a gente vê muito mais pessoas pretas, poucas indígenas ainda, mas muito mais pessoas pretas ocupando palcos, ocupando novela, ocupando cenários de um pouco mais de importância. Mas até pouco tempo atrás isso não acontecia. E se a gente pensa que ainda existe no Brasil, racismo não existe, existe, gente. Se você coloca, tem um experimento para quem quiser olhar, se você entra em experimento social em Curitiba, eles mostram algumas pessoas dentro de uma sala, porque elas fariam um teste para serem aprovadas num trabalho. Então, eles mostram uma foto de um negro correndo, e aí perguntam, o que representa aqui? Ele roubou e ele está correndo para fugir da polícia. E aí o mesmo branco, ele está fazendo exercício físico. E aí uma mulher, um cara um negro vestido de terno e gravata. Ele é segurança. Mostra para o branco, ele é um executivo. E você vai olhando e é tão estrutural isso, é tão comum que até as pessoas pretas acabaram acostumando por anos, porque não adianta brigar por isso. E a gente vai olhando, a população brasileira nega tanto isso, e quando Bert diz, enquanto nós continuamos negando e nós não reconhecemos a força de tudo isso que há, de tudo isso que existiu, nós continuaremos divididos, cindidos, sem poder olhar e dizer, somos todos brasileiros, e ponto. Porque isso tudo tem que trazer a força, né? Porque é isso, cultura. É que o homem não tem o respeito pelo próprio homem, acho que é em primeiro lugar. E é isso, né? Ver a cor, ver social, ver beleza, ver isso, e não ver um pouco desse extrafísico. Acho que você falou, na verdade, né? Dos 97, isso é um convite para a gente ver a lei da matéria, que é o momento que nós estamos vivendo, né? O planeta, se a gente não olhar algo a mais ou algo além, a gente vai ficar preso, acordar, dormir, comer, babapi, papapó, e não vai ver o próximo, né? E o próximo somos nós mesmos, né? Exato. Você, eu, somos o próximo. Nós somos o próximo. E se a É, gente, se cada um se responsabiliza de ser esse agente multiplicador de conhecimento, eu falo que nós somos aqui hoje, agora 28. Se cada um de nós se propõe a trazer, a expandir o que a gente aprende aqui, além de nós, que seja minimamente para as pessoas que estão na nossa casa, nós temos uma ampliação de consciência, porque enquanto você não sabe, você não sabe. Quando alguém te traz uma pulguinha, coloca atrás da orelha, acende um chip aqui que vai dizendo perigo, perigo, perigo. Você já sabe que isso não vai dar certo. E vai acendendo essa luzinha que aciona um cuidado para que você não seja ofensivo com o outro, para que você seja respeitoso com o outro do jeito que você gostaria que fosse com você. E aí as relações expandem, as relações se tornam muito mais respeitosas do que são hoje. obrigada, viu? Obrigada a você. Bora lá, Marcos. De novo. Bora? É que você falou das mulheres, né? Eu queria falar das minhas avós, que você falou que eles fugiram, não vieram para cá, a questão de miséria e tal, né? As minhas avós foi ao contrário. Uhum. A minha avó paterna,
era técnica de enfermagem, trabalhava no hospital, em uma cidade urbana, vida normal, né? E aí, uma pessoa conhecida dos meus avós, dos meus avós, né? Da parte do meu avô, ele estava com 22 anos na época, quando veio para cá, e ele tinha uma irmã de 5 anos, né? Hum. Como eles iam trabalhar na lavoura, né, de café, que é para substituir naquela época escrava, Os a, africanos? isso, a mão de obra escrava, não dava para levar a criança de 5 anos na plantação de café, né? Então, apresentaram a minha avó, essa minha avó, para casar com meu avô, para cuidar dessa irmã, que seria a cunhada, né? Então, o motivo de vir para cá. Então, largou a profissão dela e tal. E a parte da minha mãe, a minha avó materna, veio para cá porque o, o tio dele era casado com a minha bisavó. É meio complicado. Mas, assim, é, o tio dela, ia ganhar uma filha. Mas é uma filha de irmãos diferentes, né? Estava casado com a minha bisavó que tinha 3 filhos e ia nascer essa tia-avó, né? Que é, então, com medo de sofrer bullying dos irmãos, desses meio-irmãos, né? Mandou a minha avó para cá, para casar com meu avô, para proteger esse. Então, e ela trabalhava na empresa Bridgestone, fazia, que é de pneu, né? Mas fazia calçados, tinha uma vida normal, urbana, assalariada, e veio para o lugar do meio do mato, né? Minhas duas avós vieram para o lado oposto, assim, do Sim. mato, plantação, totalmente ao contrário, né? Agora, você pensa assim, Marcos, a gente continua falando de relacionamentos, a gente continua, acho que a intenção era fazer uma coisa, mas está indo para um nível mais profundo. Pensa assim, a tua avó não teve escolha, ela teve que abrir mão da vida dela para obedecer o pai e dizer, você vai casar com ele, você vai cuidar dessa menina. Ela tinha voz para dizer, eu não vou fazer isso? Não. Aí, novamente, a gente está dizendo, para não ser excluída, eu obedeço. E aí, esse é um traço oriental que é a subserviência, né? As mulheres, elas têm esse lugar de que você não altera a voz, de que você não se posicione, de que você obedece ao pai ou você obedece ao irmão mais velho. Então, quando essas duas mulheres que você traz como modelo são mulheres que não têm voz, e quer dizer que elas ficaram felizes de ela trabalhava no Senhor, e a outra era não sei o que, ela tinha a vida dela, ela simplesmente abre mão da vida dela para servir num país diferente, cuidar de crianças que não eram delas, casar com homens que eram mais velhos do que elas tiveram escolhas? Nenhuma. Isso é o que faz com que a gente trace esse mapa que conecta as mulheres do teu sistema ao lugar de obedece, segue, serve e obedece. É um lugar de silenciamento e de que, ó, não reclama não. Você tem comida, você tem casa, você tem roupa, você tem as coisas. Só que essa desconexão, você abrir mão de você, de quem você é, para continuar num outro país sozinha, para servir, para estar com um homem que ela não sabe quem é, que ela não quer dormir com esse homem, não ama esse homem, mas eu tenho que servir, eu tenho que seguir servindo, porque esse é o meu lugar dentro desse sistema. Isso é de uma ferida que é absurda e que vai sendo passado nos 97% de geração após geração, quer a gente tenha consciência ou nenhuma. E aí a gente tem dois caminhos. Ou a gente encontra homens que eu sou o chefe da casa, eu mando e vocês obedecem, que na patologia, quer a gente goste, quer não, isso também vem de um lugar de abuso,
E aí a gente tem, por outro lado, essas mulheres que não fala nada, obedece, e aí elas simplesmente abaixam a cabeça, seguem e servem sem reclamar de absolutamente nada. Só que aqui dentro existe uma ferida, né? E é quase quando a gente fala de mulher, a mulher ela tem a expectativa de que, como eu não tenho voz, como eu não tenho vez, eu espero que muitas vezes alguém venha de fora e me salve dessa dor que existe em mim, que é ter que dormir com esse coisa que está aqui do meu lado 24 horas, com esse homem que abusa, com esse homem que não me respeita, com esse homem que é bom demais, mas que eu não amo, enfim. E vai passando. E como você pode ajudar, Marcos? Você tem uma filha. Quando você olha para tudo isso, você diz um profundo sim, na minha vida teve tudo isso. A minha avó, bisavó, as mulheres, enfim, teve tudo isso, mas os meus filhos estão livres, eles não precisam fazer igual. Você olha para tudo isso, reconhece o teu lugar, reconhece sem querer mudar a história, porque você não vai conseguir fazer isso, mas você dá aos teus, os que vierem depois, a possibilidade deles, sim, você pode casar com alguém que você goste, pode até se arrepender amanhã ou depois, mas você vai estar com alguém que faça sentido para a tua alma, que toque o teu coração num nível muito mais profundo do que essas mulheres conseguiram ou do que essas pessoas conseguiram. Sim, obrigado. Você. Renato, você falou uma coisa? Não, eu ia te perguntar se você se lembra onde parou. Vamos voltar. Vamos voltar. Então, voltando, quando a gente pensa que tudo isso que a gente traz aí, e aí as pessoas foram trazendo, é como se fossem, se a gente está falando de uma grande árvore da vida, que nos conecta a todos, né? E se a gente pensa nessa grande árvore da vida, cada uma das pessoas que foram trazendo algumas informações e pedindo. Como é que eu mudo isso? Como é que eu faço diferente? A gente está falando desses grandes galhos que fazem parte da história do Brasil e que fazem parte do nosso DNA e que nos conecta com a vida, que nos conecta com a possibilidade de sermos e fazer diferente do que os nossos ancestrais e de tudo que aconteceu antes. Quando a gente olha para isso, e eu penso que as nossas relações hoje, elas são muito permeadas por esse lugar que é infantil, no sentido de a criança ela acredita em Papai Noel. A criança, ela acredita nas patinhas do coelhinho que vai chegar no ovinho. A criança acredita que na fada dentinho. A criança acredita que o papai é o super-homem e ele vai providenciar tudo o tempo todo e que a mamãe vai resolver todos os meus problemas. O adulto sabe que a vida não é bem assim. Só que quanto menos a gente olha para essa menina que está dentro de mim, esse menino que está dentro de cada um de vocês e que acredita que vai mudar essa história dos que vieram antes, dentro desse campo dos 97% que são de infinitas possibilidades, e dentro desses 3% do que a gente traz, e aí quando a gente lembra, a gente traz o traço genético, a gente traz padrões de comportamento quando nós estamos identificados com esses ancestrais, e aí as pessoas falam, nossa, tá fazendo igualzinho meu pai, ela fala igualzinho a minha mãe, ela não sei o quê, porque nós estamos muitas vezes tão identificados com nossa mãe, com a nossa avó, bisavó, com pessoas que a gente nem conheceu, mas que está no nosso campo morfogenético, e o nosso nível de amor é tão grande que muitas vezes nós nos identificamos com essas pessoas, repetimos a história delas, e é como se disséssemos, a partir de mim, todos os que foram excluídos voltam a pertencer. É quase como se fôssemos aquela que vai salvar os que foram excluídos. E quando a gente olha, a gente tem a consciência de que não, eu não vou mudar a história. Eu não consigo salvar os meus ancestrais da história que eles viveram. Eu não consigo mudar a história dos lituanos, dos orientais, dos africanos. Eu não consigo mudar porque eu não consigo voltar ao passado, mesmo que eu tenha feito parte desse passado, mesmo que eu seja uma dessas pessoas que viveram tudo isso. Eu estou aqui hoje na consciência de 2 de julho
de 2025. Aqui, com essa consciência do agora, o que que eu posso fazer para mudar o passado? Absolutamente nada. Então, quando a gente respira e tem essa consciência, que é o tal do déjà vu, nossa, eu já vivi isso aqui, gente. Essa pessoa ou essa situação eu já vivi. Quando você olha para esse campo que se abre, esse véu, que mostra para a gente alguma coisa, um flash, ou para muitas pessoas nem tanto flash, mas é uma continuação da história, quando a gente olha para isso, a gente fala, se eu pudesse voltar ao passado, muitas coisas teriam sido diferentes, muitas coisas seriam iguais, mas quando a gente pensa que quando a gente faz qualquer coisa, a gente faz dentro do melhor que a gente sabia, do melhor que dentro do meu nível de consciência, ninguém mata, ninguém estupra, ninguém rouba, ninguém faz maldade com achando que aquilo é ruim. Não, a gente faz achando que aquilo é amor, a gente faz achando que aquilo é o certo. Quando a gente passa a ter consciência de que não, isso não é legal e isso não é certo, mas isso é o que eu recebi do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, dos meus bisavós, e eu vou para um lugar de adulto, eu posso olhar e ter o discernimento de não vou fazer com o meu parceiro, não vou agir do mesmo jeito que o meu parceiro, como o meu parceiro, mas enquanto eu não estou nesse lugar de consciência, eu faço exatamente igual a tudo aquilo que eu vivi, convivi com todas a história dos 90 e poucos por cento que não se conhece e dos 3% conhecido. A gente só vai repetindo, fazendo mais do mesmo. Então, em uma constelação, como você acabou de falar, a gente nunca vai mudar o passado. Nunca. Na constelação, o que nós vamos fazer é compreender o passado para fazer mudanças no presente. É mais ou menos isso. Quando a gente olha pelo viés da constelação, eu sou esse agente que transforma o sistema. Eu escolho ser esse agente de transformação. E é como se nós olhássemos, normalmente, o agente de transformação sistêmica, que é esse que diz: eu vou constelar, eu vou olhar para pôr ordem nessa bagunça, ele muda a ordem. O amor dentro de uma família sem ordem não significa nada. Então, ele muda à medida que ele olha e ele inclui os excluídos. Isso impacta nele. Isso impacta em quem está do lado, isso impacta nos que vierem depois. Mas quando eu tenho a consciência de que a história, eu posso olhar para o meu sistema, mas se a gente pensa, então vamos pensar assim, só para dar uma clareada um pouco melhor. Quando eu penso que os meus ancestrais vieram da África, que eles passaram fome, que muitos morreram pelo caminho, que eles tiveram muitos abusos, que eles viveram chicote, que eles viveram toda a história. Eu consigo mudar essa história? Não, mas eu consigo ir num nível profundo no meu sistema e olhar, por exemplo, para uma ferida. Gente, eu só encontro homens que estão indisponíveis, eu só encontro pessoas que só me cobram. Quando eu olho para a forma que eu sigo os meus ancestrais e que eu repito, eu não confio em homem nenhum, eu não confio nas pessoas. Quando a gente olha lá atrás, eu estou tão identificada com alguém que passou por isso, que teve motivo para não confiar, que teve motivo para se sentir abusado, que teve motivo para dizer não para a vida. Eu olho para ele, eu deixo ele com o que é dele, eu não vou mudar a história deles. Aquilo é maior do que eu, mas quando eu simplesmente consigo dizer um profundo sim a tudo que foi, reconheço meu lugar, a minha pequenez diante dessa história, e eu me apodero da força de vida que chegou até mim, eu consigo seguir a minha vida adiante, e o que segue adiante é um fluxo de energia que chega aos meus filhos, aos meus bisnetos, aos tataranetos. É como se eu dissesse: estamos todos livres a partir de mim, nós estamos livres de trazer esse peso do que foi e que nós não conseguimos mudar. E aí você consegue romper uma repetição de padrões.
Consegue repetir? É como se você o sim é o que faz com que você faça novas escolhas. O dizer sim, aquilo que não pode ser modificado e passado não se modifica, se aceita, se respeita e se faz o possível dentro desse lugar para honrar a vida que chegou até nós. Esse é o maior legado que nós podemos dar aos nossos filhos e tomar dos nossos ancestrais a vida do jeito que é, com tudo que é, para que a gente possa verdadeiramente viver relacionamentos mais inteiros. E aí, trazendo um pouco a história do Marcos, para quem estava aqui desde o início. Marcos, o que que ele diz? Os homens orientais, eles têm que casar, e ainda famílias, ele fala que agora é melhor, mas eu conheço famílias que que a gente olha e ele fala, Eunice, se eu levo uma mulher brasileira, é o caos, a família toda não olha para ela, é o caos. Então, ele tem que, ou ele não leva a pessoa para casa, ou ele tem que pôr muitos limites, que eu faço questão de que vocês respeitem ela, se é que vocês querem que eu esteja aqui. Mas se a gente pensa também dentro de um lugar de ancestralidade preta, quando a gente fala de um homem preto, a gente fala de homens que não puderam ter família, a gente fala de homens que não puderam ter o direito de cuidar da sua mulher e do seu filho, que não tiveram o direito de ter essa mulher como mulher dele, era mulher dele, do feitor, do dono da fazenda, era mulher de todos. Quando a gente fala de uma mulher preta, a gente está dizendo de uma mulher que também não teve escolha, de uma mulher que o corpo dela, era de quem quisesse, ela estava ali para servir. A gente está falando de uma mulher que o seio dela, que era para amamentar o filho, não era para o filho, e que ela também não tinha certeza sequer se ela ia poder cuidar desse filho. Se a gente traz isso como um pano de fundo e a gente olha para hoje, pensando na história da ancestralidade brasileira, nesse fio ainda invisível que a gente traz, hoje, a gente tem mulheres pretas, extremamente defendidas, porque eu não posso confiar. Eu não posso confiar nos homens, porque os homens traem, porque os homens precisam ter várias mulheres. Não precisam, mas eles olham e isso é ser homem. Isso garante pertencimento, isso garante que eles continuam fazendo o papel deles enquanto masculinidade preta, assim como as mulheres. Muitas são as que, ó, eu mato e morro pelo meu filho, porque os meus filhos vão ficar comigo. Precisa ser desse jeito? Não. Mas enquanto eu não sei, eu continuo brigando para o meu seio não ser o seio que vai nutrir o filho do outro e não o meu. E, irmão, então a gente imagina que tudo isso permeia as relações. A gente está falando só de oriental, a gente está falando só de ancestralidade preta, não. A gente está falando de DNA que foi feito através dessa pesquisa e que está também impactando na vida de todos que estão aqui na sala, porque aqui a maioria tem traços dessas culturas ou dessas populações. Eunice, o horário está estourando e nós não fizemos a sua atividade, Oh, né? pois é. Eu não sei se tem como você deixar isso como lição de casa. Não Não tem? tem, Não tem? Então a não gente vai tem. ter que te convidar de novo para um Eu outro acho. encontro. Eu vou pedir para a Inês, que é tua aluna, né, Sim, fazer o agradecimento para você, e aí depois a palavra volta para você encerrar a noite de ok. hoje, e já fica aqui a nossa promessa de conversar em off com você e procurar uma outra data para você estar conosco. Inês? Combinadíssimo. Em nome da egrégora, né, Mais Atitude, de todos os nossos amigos que eu acho que acreditam e trabalham para um mundo melhor, tentando ampliar a mente, se fortalecendo nessa união, né, muitas distantes que a gente nem tem contato, nem conhece e que estão aqui toda quarta-feira porque acreditam que de alguma forma a gente está trabalhando. Então, agradeço imensamente, Eunice, para você estar aqui. A gente sabe o quanto você
se põe aí fora para em várias atividades para estar ajudando as pessoas, trabalhando esse campo. Eu falo que o trabalho de quem acredita, a gente vai nas beiradinhas, porque para chegar lá no meio é complicado. Uhum. Então, eu sei que você faz parte das pessoas que acreditam na vida, acreditam no ser humano, acreditam que tem muito mais que a gente não vê, mas que permeia a nossa vida mais do que a gente imagina. Então, agradeço imensamente, e faço minhas palavras de todos os meus amigos que estão aqui te ouvindo. E esse amor, né, que você tem gigante, eu tenho podido estar um pouco mais próxima de você e vejo assim o carinho, a atenção e para mim a grande lição da constelação é o não julgar, né? Você agradece tanto a ancestralidade que realmente não importa porque o amor ali cresce tanto, né? E não julgar eu acho que é uma das primeiras lições, né, que o ser humano tem. E a gente faz isso o dia inteiro, em pequenas coisas, em pequenas. Então, para mim, é gigantesco o trabalho da constelação nesse aspecto. E quanto mais, né, pessoas fizerem, ou em terapia, ou estudarem, colocarem, ajudar as pessoas, aqui a gente tem algumas, o Tadeu, ele é também de constelador, a Meire, temos outras pessoas que estão aí nesse movimento ajudando. Gratidão, viu, minha amiga? Obrigada, muito, muito, muito obrigada. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês aí por ter escolhido estar aqui. Normalmente eu trago sempre, eu falo, vou fazer uma prática, mas aí quando a gente vai vendo, a vida vai trazendo outros caminhos e fala, não é prática hoje, vamos trazer ampliação de consciência. E me coloco muito à disposição, vamos fazer sim um outro encontro para que a gente consiga fazer essa prática, eu acho que vai ajudar muito. Eu falo que ninguém está aqui por acaso, em tudo que a gente trouxe hoje, isso reverbera na minha vida, isso reverbera na vida de vocês. Gratidão a você, Meire, a cada uma das pessoas que estão aqui. E quando a gente se abre para estar dentro de uma egrégora como essa, de cura, de transformação, de abertura e conhecimento, a gente se abre para uma frequência espiritual e que a gente não tem a menor dimensão do quanto nós somos esse pontinho, uma pedrinha no lago, que quando a gente joga uma pedra no lago, a gente não imagina que isso vai reverberando, vai chegando a lugares em que a gente não tem a menor noção, e quando a gente expande isso, essa pedra vai até onde ela tem que ir, com todo o movimento, e depois ela concentra totalmente em nós. Então, que eu espero que essas 20 e poucas pessoas que estão aqui desde o início, que a gente possa ser essa pedrinha no lago e que tudo que a gente ouviu hoje reverbere no mais profundo do nosso íntimo, causando transformações profundas que reverberem na nossa alma, que impacte nas nossas relações, na nossa casa, e que isso seja algo que chegue a lugares que a gente não tem a menor dimensão, mas que faça, se cada um de nós fizer uma partezinha, a gente consegue transformar esse mundo e fazer dele cada dia um mundo melhor. Então, a gratidão por me ajudarem a me manter em sintonia com o meu propósito. Obrigada, Renato, pelo convite, Inês, enfim, obrigada a cada um de vocês, cada uma das pessoas que recebeu aí nos meus grupos o convite, que escolheu estar aqui. A profunda gratidão a vocês e que a gente possa aí caminhar juntos por muito tempo ainda. Bom, Eunice, eu não vou ser redundante, porque a Inês já usou bem as palavras em nome do grupo, mas eu fico muito feliz de ver que saiu uma ou duas pessoas, entraram mais duas, três, mas você conseguiu manter o grupo com 28 pessoas até o final assistindo, isso é muito gostoso, né? É o nosso propósito. Ninguém faz isso para ganhar engajamento, para ganhar dinheiro. Todo esse trabalho, todo esse carinho de vocês é uma doação, né? Só que a gente ganha muito em conhecer seres humanos tão ricos, né? Porque a gente, nas mídias sociais, na televisão,
tanta coisa ruim que a gente se esquece de como tem gente boa nesse mundo, né? Como a vida é maravilhosa, enfim. E pessoas como cada um desses que estão aqui na sala hoje fazem esse mundo melhor, né? Fazem Sim. esse mundo melhor. Acompanho o seu trabalho já há algum tempo, quero te parabenizar. Você é uma profissional muito competente e um ser humano de muita luz. Muito obrigado por estar conosco. Gratidão é minha. Tá? Muito, muito, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. E esses rostinhos lindos todos que estão aqui, o nosso muito obrigado. Uma semana fria por fora, mas muito quente por dentro, né? É isso. E a Meire ali também. Você, Eunice, quem foi a pessoa na época que te convidou? Acho que foi a Lourdes Tosetti, não foi? Ah, Isso, foi foi ela. isso, é. Eu Foi fui ela. para o teu espaço por causa da Isso, Lourdes e lá no teu exato, espaço eu te convidei. Foi isso mesmo. exato. Foi Muito isso. bom. Gente, um beijo no coração de todos vocês. Foi Um muito bom beijo. estarmos juntos. E amanhã, então, Eunice e Linde, eu deixo vocês como administradoras do grupo e vocês compartilham lá o que for de bom para divulgar o trabalho de vocês. Tá bom? Perfeito, perfeito. É, Obrigada para cada um de vocês. Obrigada mesmo pela oportunidade, viu? a Aurenice é sua irmã, né? Irmã, Vendo ela aqui, obrigado por estar conosco, obrigado, Carla, obrigado, deixa eu ver quem mais, Eliana, eu estou agradecendo as pessoas novas, tá? A Kátia, Lúcia, a Kátia. Miriam, né? E aos demais amigos, um beijo enorme no coração e um até breve. Até breve. Até Tchau, breve, boa boa noite a noite. todos. Obrigada, Bom um Até descanso. beijo. breve. Tchau, Tchau, tchau. fique com Deus. Boa noite a todos. Boa noite.